autodescrição da Corte Eleitoral. Meu nome é Daniel Ribeiro Lagos, sou presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, sou um homem maduro, branco, tenho cabelos brancos e curtos, meus olhos são castanhos e uso óculos. Uso uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamado toga. Estou sentado à mesa do plenário da Corte Eleitoral, tendo ao fundo uma parede clara com detalhes amadeirados. Descrição do desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Homem, 63 anos, branco, grisalho, olhos castanhos, vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Sentado à mesa do plenário da corte, ao fundo tem uma parede clara com detalhes amadeirados. Meu nome é José Vitor Costa Júnior, sou membro da Corte Eleitoral de Rondônia e neste momento farei a minha autodescrição. Sou homem, tenho 39 anos, sou branco, tenho olhos castanhos e barbas curtas e grisalhas. Tenho cabelos curtos e negros, tenho estatura mediana e uso terno e gravata e por cima uso uma capa preta com fita vermelha denominada toga. Estou sentado à mesa do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao fundo uma parede com persianas claras. Meu nome é Ricardo Leitão, sou homem, jovem, branco, cabelos castanhos e olhos verdes. Uso uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamado de toga. Estou sentado à mesa do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao fundo tem uma parede branca. Meu nome é Tânia Mara Aguirro. Sou mulher e tenho 53 anos. Minha pele é branca, tenho cabelos castanhos, de comprimento médio, os meus olhos são castanhos. Uso uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Estou sentada à mesa do plenário da Corte Eleitoral, tendo ao fundo uma parede clara com persianas bege. Meu nome é Letícia Botelho, sou mulher, adulta, branca, tenho cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos, estou com a vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Estou sentada à mesa do plenário da corte e atrás, ao fundo, tem uma parede clara. Meu nome é Sérgio William Domingues Teixeira, sou homem com 62 anos de idade, branco, tenho cabelo curto e já bem grisalho. Meus olhos são castanhos e sempre uso óculos. Estou com uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Agora estou sentado à mesa do plenário da corte, ao fundo e à frente tenho paredes claras e ao lado parede com detalhes amadeirados. Meu nome é Leonardo Trevisani Caberlon, sou homem, branco, adulto, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou usando uma toga com detalhes vermelhos, estou sentado ao plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao meu fundo está uma parede clara com detalhes amadeirados. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para julgamento dos processos pautados para hoje, dia 17 de março de 2025, 20ª sessão ordinária. E eu inicio cumprimentando Sua Excelência, o desembargador Marcos Alaor Grangeia, eminente vice-presidente e corregedor regional eleitoral da Corte, e cumprimento ainda Suas Excelências, os ilustres magistrados, doutor José Vitor Costa Júnior, doutor Ricardo Leitão, doutora Tânia Mara Aguirro, doutor Sérgio Willis Teixeira, doutora Letícia Botelho. Cumprimento ainda Sua Excelência, o doutor Leonardo Caberlon Trevisan Caberlon, eminente procurador regional eleitoral. Cumprimento ainda os servidores e as servidoras que dão suporte aos trabalhos da Corte e à atividade da Justiça Eleitoral, e as senhoras e os senhores que nos acompanham remotamente, através do site do Tribunal na internet. Vamos iniciar os julgamentos com o processo número 1. Trata-se da processo de prestação de contas eleitorais, registrado do PJE sob o número 0600-370 de 2024, origem Porto Velho, são prestação de conta da eleição de 2024, requerente diretor estadual do Partido Cidadania
E ainda como requerente consta ainda Raimundo Nonato Martins de Castro e Elmerson Pereira da Silva. Dispensado o relatório, eu colho a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento também o desembargador Marcos Alaordins Grangeia, vice-presidente e corregedor, os juízes desta corte, doutor José Vitor, doutor Ricardo, doutora Tânia, doutor Sérgio William e doutora Letícia. Cumprimento todos os servidores do tribunal, na pessoa da doutora Áurea, aqui presente, e ao público que nos acompanha pelos canais desta corte. Senhor presidente, eu vou aqui ratificar o parecer da Procuradoria que já foi juntado aos autos, em que estamos opinando pela aprovação da prestação de contas. É o parecer. Com a palavra, o doutor Sérgio William, eminente relator, para seu voto. Senhor presidente, senhor corregedor, eminentes pares, doutor Leonardo, doutora Áurea, serventuários do TRE, pessoas que nos acompanham pela rede. Eu vou, como o voto foi encaminhado antecipadamente, eu vou fazer um resumo do voto para poder facilitar a apreciação do caso. A prestação de contas, no presente caso, ela foi devidamente apresentada dentro do prazo legal em 13 de setembro de 2004, a prestação parcial, e em 5 de novembro de 2024, a final, conforme registrado no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Conforme relatado no parecer técnico da ZEPA, a prestação de contas foi realizada dentro dos parâmetros exigidos pela Resolução TSE 23607/2019. O exame revelou que não houve recebimento de recursos provenientes do Fundo Penitenciário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não foram detectadas doações e fontes vedadas ou de origem não identificada, e todas as receitas e despesas registradas estão devidamente documentadas e justificadas. E, apesar da identificação de movimentação na conta permanente da agremiação relativas ao fundo partidário, foi constatado que os créditos se referiam exclusivamente a resgates de aplicações financeiras e os débitos a tarifas bancárias e pagamentos sem relação com a campanha eleitoral, situação que deve ser analisada na prestação de contas anual do partido. Nesse sentido, nesse cenário, o parecer técnico concluiu pela aprovação das contas e o MPE concordou com essa conclusão, fundamentando seu parecer na ausência de falhas relevantes e na conformidade das informações prestadas com as exigências legais. Por conta disso, diante do exposto, eu voto de aprovar as contas do Diretório Estadual do Partido Cidadania em Rondônia, relativas à campanha eleitoral de 2024, com fundamento no artigo 74.1 da Resolução TSE 23607/2019. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? Não. Proclamação do resultado. Contas aprovada nos termos propostos pelo eminente relator, à unanimidade. Eu vou dispensar a leitura da emenda, porque foi de tal forma condensada e objetiva que está todo contido aqui dentro, então acho que não há necessidade. Segundo processo da pauta dessa tarde, é o recurso eleitoral registrado pelo PJS, número 0600-385, dígito 51/2024, origem Nova União, prestação de conta de candidato a vereador, o recorrente Evaldo Alvernaz de Oliveira, advogado Dr. Cássio Esteves Jacques Vidal e outros, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Dispensado o relatório, eu colho a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, neste caso eu também vou ratificar o parecer juntado aos autos, em que estamos opinando pelo desprovimento do recurso, isto é, para que seja mantida a sentença que desaprovou as contas do recorrente. É o parecer. Com a palavra, o eminente relator, juiz Ricardo Leitão. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Leonardo. Também fazendo um breve resumo aqui, presidente, o caso de um recurso interposto contra a sentença do juízo da 28ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha para o cargo de vereador de Nova União nas eleições de 2024. Se discute se a ausência dos extratos bancários completos
A omissão de despesas com militância e a falta de registro de uso de veículos e combustíveis compromete a transparência e regularidade das contas de campanha. E aqui, senhor presidente, eu estou colocando que a resolução do TSE exige a apresentação dos status bancários completos, sendo que sua ausência impede a fiscalização adequada das movimentações financeiras. O fato da Justiça Eleitoral possuir acesso ao status eletrônico não exime o prestador de contas de sua obrigação de apresentá-los. A omissão do registro de serviços de militância de rua configura falha grave, pois tais serviços, ainda que gratuitos, devem ser declarados como doações estimáveis em dinheiro, conforme a legislação pertinente. É pacífica também a jurisprudência no sentido de que a não contabilização desse trabalho de militância compromete a transparência das contas. E quanto ao uso de veículo próprio, a resolução do TSE 23607 exige que a cessão do automóvel seja registrado na prestação de contas, mesmo que dispensado a comprovação. Então, diante dessa ausência de registros, o comprometimento da confiabilidade da prestação de contas, outra razão pela qual eu entendo que a sentença deve ser mantida, mantendo, portanto, a desaprovação. É como vota, então, senhor presidente. Alguma divergência? Nenhuma. Não. Proclamação do resultado. Recurso não provido, no termo proposto pelo eminente relator, à unanimidade. Eu também dispenso a leitura do dispositivo, que a fundamentação trazida pelo eminente relator foi sintética o suficiente para incorporar toda a ementa. Vamos ao terceiro processo, é o conflito de competência civil, registrado do PJS sobre o número 0600-545, dígito 57/2024, origem Porto Velho, suscitante juiz da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho e suscitado juiz da 2ª Zona Eleitoral de Porto Velho. Dispensado o relatório, eu passo a palavra, acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, nobre relatora, neste caso, nós estamos aqui opinando pelo conhecimento do conflito, tendo em vista que os dois juízos declararam-se incompetentes, e também estamos nos manifestando pelo reconhecimento da competência do juízo suscitante, no caso, o juízo da 21ª Zona Eleitoral. É o parecer. Com a palavra, a eminente relatora, a juíza Letícia Botelho, para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, assim como já adiantado pelo Ministério Público, vou fazer uma síntese e também seguindo o Ministério Público nesse sentido, mas para poder deixar esclarecido para aqueles que nos acompanham. Então, é um conflito de competência para processar e julgar a ação de investigação judicial eleitoral 0600-545-57 de 2024. A AIGE versa sobre suposta fraude à cota de gênero envolvendo as candidatas Nayane Prudence Souza, Janaína Lima de Cunha e Cassiele Rigotti, todas candidatas ao cargo de vereadora pelo partido Avante no município de Candeias do Jamari, Rondônia. Alega-se que as referidas candidatas teriam simulado sua participação nas eleições municipais de 2024, uma vez que não teriam efetivamente realizado atos de campanha em favor de suas próprias candidaturas. No caso em exame, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o juízo da 2ª Zona Eleitoral e o juízo da 21ª Zona Eleitoral, ambos de Porto Velho, para definir a competência para processar e julgar a ação à AIGE. O juízo da 2ª Zona Eleitoral declinou competência, sustentando a prevenção do juízo da 21ª Zona Eleitoral, que já analisava a AIGE 0600-360-59-2024, recebida em 15/10/2024, a qual possuiria pedido idêntico e envolveria as mesmas partes representadas. Por sua vez, o juízo da 21ª Zona Eleitoral rejeitou a prevenção, argumentando a inexistência de identidade plena entre as partes, os pedidos e a causa de pedir. O Ministério Público já se adiantou, requereu o julgamento conjunto da AIGE 0600-545-57/2024, objeto desses autos, e da AGE 0600-360
1054 de 2024, em tramitação perante o juízo da 21ª Zona Eleitoral, a fim de prevenir decisões conflitantes. Ainda que não se configure conexão formal, o artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processo para julgamento conjunto, visando prevenir decisões contraditórias ou conflitantes, garantindo a coerência e a uniformidade da prestação jurisdicional. Ante exposto, conheço o conflito para declarar a competência da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho para processamento e julgamento da ação de investigação judicial eleitoral destes autos. É como voto. A eminente relatora, então, propõe a procedência do conflito para declarar a competência para ambos os processos indicados nos autos para o juízo da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho. Alguma divergência a respeito? Nenhuma. Não. Proclamação do resultado, conflito julgado procedente e para declarar competente para julgamento das duas ações o juízo da 21ª Zona Eleitoral da capital. Senhora relatora, podia fazer a leitura só, pelo menos, dispositivo e tese? Sim, senhor. Dispositivo e tese, conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho, Rondônia, para processar e julgar a AIGE 0600-545, dígito 57 de 2024, 622002. Tese de julgamento, a conexão fático-probatória entre ações eleitorais que possuem identidade de causa de pedido e pedido, ainda que com partes distintas, impondo-se o julgamento conjunto. O juízo prevento para julgar as ações eleitorais conexas é aquele que recebeu a primeira ação nos termos do artigo 96b da Lei 9.504 de 97 e do artigo 55 do Código de Processo Civil. Encerrados os processos da pauta, eu consulto aos eminentes pares algum assunto para registro. Não? Não havendo nada mais para registro em ata, eu declaro encerrado a sessão, agradecendo os seus eminentes pares pelo comparecimento e participação, ao Ministério Público Eleitoral, aos servidores e servidoras que nos dão sustentação ao trabalho da Corte e da Justiça Eleitoral, e às senhoras e os senhores que prestigiam e acompanham os trabalhos da Justiça Eleitoral através das redes sociais mantidas pelo Tribunal na internet.